Bom, gente, como eu estava dizendo, o Gibim pediu uma aula sobre bases fisiológicas do exercício, mas não dá para falar muito de bases fisiológicas sem colocar um pouquinho de bioquímica. Prometo que não vai ser aquela bioquímica pesada, aquela coisa de nomes que não fazem sentido, mas pelo menos um pouquinho para a gente conseguir falar de ciência do esporte de uma forma mais bem fundamentada. Tá? Então, eu me propus a falar hoje sobre bases fisiológicas do exercício resistido de endurance, mas já adianto que hoje eu centrei mais no resistido e daí deixei o endurance para a próxima, porque senão ia ficar meio pesado, muita coisa, e voltar depois em bioenergética, para mim ia ficar um pouco quebrado o raciocínio. Então, eu coloquei um pouco de bioenergética já hoje, mas centrei no exercício resistido e deixei o do endurance para um segundo encontro. Aí, como dois de vocês não me conhecem, eu coloquei rapidinho a minha formação. Eu sou bióloga, né, pela Unesp de Botucatu, formei bacharel e licenciada, fiz mestrado e doutorado em genética e depois me meti na nutrição. E na nutrição eu resolvi fazer aprimoramento, eu sei que foge completamente da ordem natural das coisas, né? As pessoas costumam fazer aprimoramento e depois mestrado e doutorado, mas eu precisava aproveitar a oportunidade de ficar um pouquinho no Semenutri ao lado do professor Burini. E para isso eu comecei um aprimoramento e desde então eu estou como colaboradora do Semenutri, que está um pouco diferente do que era antes, né? Mas ainda existe um resquício de Semenutri e eu tenho o maior prazer de fazer parte dessa colaboração com o professor Burini e com o professor Gibim também. E enquanto terminava a nutrição, talvez pela minha formação e pela minha base bioquímica e de fisiologia, enquanto bióloga, eu comecei a dar aula em pós-graduação, tanto na Unip quanto na Unitoledo. E agora estou começando na FIB também. E as minhas grandes áreas de interesse na pós-graduação, né, o que me chamam para falar mais é sobre microbiota intestinal, nutrigenética, nutrigenômica, sportomics e epigenômica, acaba que é tudo é, variações de um conceito maior de genética, interpretação de exames laboratoriais no entendimento do profissional nutricionista e agora também falar um pouco na FIB sobre trato gastrointestinal de uma forma mais ampla e casar isso com microbiota intestinal. Mas uma coisa que eu gosto bastante, eu sempre trago em todas as minhas aulas não interessa se eu estou falando de nutrigenética, microbiota ou exames laboratoriais. Eu sempre trago um pouco da ciência do esporte, em como que a gente usa o esporte para contornar doenças crônicas não transmissíveis, e aí eu coloco o foco tanto da microbiota, da modulação da microbiota pelo exercício e pela nutrição, e como isso traz marcadores de saúde, a parte de genética também, que graças a Deus a epigenética veio mostrar para gente que Lamarck não estava tão errado, então tem alguma coisa de modulação que a gente consegue melhorar aspectos de saúde, e a gente sai um pouco daquela história de determinismo genético darwiniano, e também interpretação de exames laboratoriais, como que a gente consegue mudar um parâmetro laboratorial trazendo para a saúde. Claro que eu não estou falando de avaliação de exame laboratorial dentro de valores de referência, mas, enfim, como que a gente consegue solicitar um exame laboratorial e como que a gente consegue melhorar resultados através de mudança de hábito de vida, tanto de alimentação quanto da ciência do esporte, tá? Então, são minhas grandes áreas de interesse hoje em dia. E, é claro, o consultório entra dentro de tudo isso. E aí, uma coisa que o Gibim já deve ter falado, e vocês estão fazendo residência em medicina esportiva, então, para vocês, eu acredito que esse conceito seja um pouco batido, mas não dá para deixar de falar, é sobre conceitos de atividade física, exercício físico e do esporte, principalmente do ponto de vista sobre risco e benefício. Atividade física é aquela atividade que aumenta o meu metabolismo basal. Então, pode ser agora falando para vocês, ou pode ser fazendo atividades domésticas, pode ser qualquer coisa que aumente a atividade, o meu metabolismo basal. Exercício físico já é um pouco mais direcionado para um fim, mas ainda os benefícios são muito maiores que os riscos, grandemente maiores do que os riscos. E esporte é aquilo sobre-humano, né? É aquela atividade onde a gente tem a pessoa vive para aquilo, então ela faz um esporte, ela não está muito interessada se o risco vai ser maior do que o benefício, ela quer ganhar. E aí tem aqueles estudos clássicos de questionários feitos para atletas sobre
Se você tivesse que tomar uma substância que você saberia que diminuiria a sua vida em 2, 3 anos, mas você iria ganhar a principal competição da sua vida, você tomaria? Sim, tomaria. Então, atleta é aquilo que faz tudo em prol do alto rendimento e das medalhas e da competição, né? Então, passa um pouco o risco em relação à saúde, mas também simplesmente pelo simples fato do exercício em si ser extenuante. E aí a gente precisa parar para pensar um pouco em conceitos do que é ser um atleta. Oi? Com licença, o professor Rodrigo pediu para avisar que o dele caiu. Se tiver como mandar o link. Ai, mando. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu achar aqui só onde eu tenho o link. Informações da reunião, copiar o link. Já estou mandando para ele. Mandei. A hora que ele entrar, vocês me avisam, gente. Por favor. Acho que ele entrou, professor. Ai, obrigada. Gibin, essa sua figurinha depõe muito contra você, hein? Socorro. Foi a Camila que fez, né? Foi, né? Já tem um leque de figurinhas aqui. Eu dormindo, então, em todas as Socorro. situações. É aquele tipo de figurinha que esposa faz para ninguém olhar pro marido. Por aí. Bom, gente, então só retomando, a gente precisa parar para pensar um pouco em alguns conceitos, né? E alguns estereótipos que a gente cria na nossa cabeça. Então, sobre o que é ser atleta, o que é o corpo do atleta, como isso influencia no metabolismo e entra um pouco aqui de ciências de base, né? Como eu estava falando da bioquímica e da fisiologia. Então, não dá para a gente criar mais aquele estereótipo de uma pessoa acima do peso, como são, por exemplo, os lutadores de sumô, que eu peguei extremos, mas a gente poderia pensar em, por exemplo, aqueles strongmans, que são as pessoas mais fortes do mundo, que parecem ser super, parecem não, né? São acima do peso quando a gente usa a classificação de IMC, mas isso qual é a repercussão? Enfim, a gente precisa pensar um pouco em estereótipos e o que é ser um atleta e o que não é ser um atleta. E até em relação à modalidade, quando a gente fala, por exemplo, de atleta de corrida, existe uma grande diferença entre pessoas que fazem sprints ou pessoas que fazem maratona. A composição corporal é muito diferente, o tipo de treino é muito diferente, o tipo de alimentação, o tipo de suplementação que pode beneficiar cada um desses atletas é bastante diferente. Então, a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente coloca na nossa cabeça o conceito de atleta. E aí eu não sei se vocês já tiveram um pouco de contato com sistemas vias energéticas. Já, Gibin, você deu um ampassã para eles? Como é que foi? Meninos, o Matheus, o Marcelo, vocês tiveram alguma coisa? Sim, doutora, já deu uma passadinha, sim. Tá. Então eu vou mostrar para vocês um pouco além disso daqui, dessa figura que é clássica, né? Então a gente tem a via, por exemplo, da ATP-CP, que é a fosfocreatina, que está dentro do músculo e é aquela energia mais imediata para poucos segundos. O sistema anaeróbio lático, o sistema aeróbio. Eu queria mostrar para vocês, aqui que eu peço um pouco de paciência e que eu vou começar a contextualizar uma bioquímica um pouco mais... mostrar para vocês para que serve bioquímica que a gente não enxerga nos primeiros anos de faculdade. Enfim, quando a gente tem, por exemplo, uma sinalização de insulina e a entrada da glicose dentro da célula, o que acontece até isso virar piruvato, que é a via glicolítica, da onde a gente também parte para a via anaeróbia lática, ou como que isso direciona para ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, que entraria na via
aeróbia, e quais os tipos de exercícios se direcionam para cada via e como que a gente pensa a nutrição e como que a gente pensa a fisiologia em cada uma dessas vias. Então, eu trouxe para vocês, por exemplo, quando a gente fala de glicose a piruvato, que é a via glicolítica, a gente costuma ver, né, glicose e uma seta para baixo piruvato. Mas são 10 passos diferentes para isso conseguir se transformar em piruvato. E uma coisa que eu gosto de colocar, o Léo tá aqui que não me deixa mentir, o Léo é meu aluno de bioquímica desde faz um tempinho, né, Léo? E agora a gente está em ciência de nutrição do esporte. Eu gosto de dizer que a bioquímica ela é muito simples se a gente souber olhar para as vias. Muito simples por quê? Porque eu acho que decorar nome não é uma coisa funcional, né? Não é aplicável. Então, quando a gente precisa de nomes específicos, a gente dá um Google e a gente acha esses nomes. Mas quando a gente olha uma imagem, por exemplo, como essa, a gente consegue enxergar que tem reações que acontecem nos dois sentidos e reações que acontecem em um sentido só. Isso vai ajudar a gente entender, por exemplo, por que quando eu uso tanto proteína quanto gordura como fonte de energia, ácido graxo, por que eu não consigo transformar isso daí, por exemplo, em glicose, pelo menos não tão diretamente, né? Não estou falando ainda de gliconeogênese, mas por que a gente não consegue transformar isso direto de volta em glicose para fazer a fermentação lática e uma via anaeróbia ser predominante aí? Por que a glicose é o combustível do alto rendimento nesse sentido, principalmente para atletas que priorizam fibras musculares brancas? Tá? Então, é geralmente porque essas reações elas podem acontecer nos dois sentidos, mas também elas acontecem em um sentido só, e voltar não é uma coisa tão simples assim. E o primeiro passo que eu sempre coloco, e eu gosto de colocar esse cadeado, é que quando a gente coloca a glicose dentro da célula, se a gente não liga um grupo fosfato, ela foge de dentro da célula. Então é como se fosse uma criança doida brincando no parquinho. Se a gente não tivesse telas em volta, a gente gastaria muita energia para segurar essa criança lá dentro. Se a gente coloca a tela, ou no caso aqui o fosfato na glicose, a gente consegue segurar lá dentro. E o músculo, ele só consegue colocar a glicose e fazer essa ligação do fosfato, mas a ligação ao contrário não ocorre. No fígado pode até ser que ocorra, porque tem essa enzima que tira o fosfato, mas no músculo isso não ocorre. Então é por isso, por exemplo, que eu posso ter um músculo mais inativo em determinados tipos de exercício, que tem uma quantidade de glicogênio, mas eu não consigo ceder esse glicogênio para o músculo em atividade vigorosa, porque eu não consigo tirar o fosfato, então aquela glicose está presa lá dentro. Tá? Então é mais nesse sentido que eu gosto de entender a bioquímica. E aí alguns passos vão acontecendo, e eu só estou mostrando aqui para vocês, eu quero chamar atenção, onde eu coloco menos 1 ATP, então a gente está gastando ATP, e depois a gente vai formar ATP e o intermediário, aqui no caso NADH, no ciclo de Krebs, só que vai formar o FADH2, aqui a gente só forma NADH. Então, se a gente tem menos 2 ATPs, depois mais 2 ATPs e depois mais 2 ATPs, o saldo final disso daqui é 2 ATPs e não 4 ATPs, tá? Porque tem o que a gente forma e o que a gente gasta. E o que eu estou mostrando para vocês é que e depois isso daqui vai para a mitocôndria, vai para a cadeia transportadora de elétrons e vai otimizar a formação de energia em um outro momento. Mas a glicose, quando ela forma piruvato, ela tem algumas rotas que ela pode seguir. Uma delas é formar lactato e a outra delas é formar gás carbônico e água. Esses dias eu vi um artigo super interessante, até numa revista bem indexada, mas simplista até o artigo, que ele pergunta para diferentes profissionais da saúde, quando a gente perde peso, por que a gente perde peso? O que acontece no nosso corpo? A gordura faz o quê? Como que ela some do nosso corpo? Alguém sabe responder isso? Alguns médicos e até nutricionistas ou educadores físicos colocam que é formação de calor. Tá, mas o que é esse calor? Outros colocam que é, sei lá, colocam tanta coisa, mas na verdade o que acontece é a formação de gás carbônico e água. É assim que a gente perde gordura, ou que a gente perde carboidrato, ou que a gente perde esqueleto carbônico de proteína, quando a gente fala que isso é direcionado para a síntese de energia, porque isso vai virar gás carbônico e água lá na cadeia transportadora, na verdade no ciclo de Krebs, e a gente elimina isso na respiração. Tá? Então, quando a gente Ô, Gi, volta... Gi, Oi?
Pode falar. Deixa eu só fazer aqui uma observação para eles lembrarem também. Lembra que a gente, quando falou lá de métrica na outra reunião, do princípio ali das análises, né? Das análises em performance, nas análises para prescrição do exercício físico. Então, tudo que a gente tem de preciso em quantificação consiste nisso que a Gi falou, né? Então, se a gente vai fazer uma calorimetria, a gente vai tentar quantificar o expelido e o absorvido de O2 em relação à troca de CO2. Se a gente vai fazer uma análise de gases frente a um aumento de demanda, não no repouso, a gente vai ver isso fora do contexto do metabolismo basal. Então, é fundamental entender que, como eu mostrei lá para vocês, a gente tem uma dissipação em forma de calor, mas que é uma dissipação mínima, né? Que não é isso que vai gerar grande moeda energética para perdas, né? E essa dinâmica de troca entre O2, CO2, água, isso acontece em todo e qualquer processo, variando do repouso à intensidade. Isso que vai classificar a intensidade, por isso que é tido como uma métrica confiável né, de medida de esforço do exercício físico. Falei merda, Gi? Não, não. E quando eu falo também de que calor não é uma forma muito otimista de perder gordura, eu não estou querendo dizer que a gente não forma calor, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que quando a gente faz energia, a gente usa ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Eu gosto bastante de trabalhar com analogias, né? Quem me conhece sabe disso. Então, eu gosto de comparar, por exemplo, a cadeia transportadora de elétrons a um fio de eletricidade. Quando a gente consegue fazer isso de uma forma a otimizar, a gente tem mínima dissipação de calor. Mas a gente tem as proteínas desacopladoras na cadeia transportadora de elétrons que fazem, como se fosse uma formação de energia de forma menos eficiente, que consegue formar mais calor. E até isso são as pessoas que têm um pouco de metabolismo um pouco mais acelerado, ou, por exemplo, pessoas com hipertireoidismo, que a gente tem uma maior dissipação de calor, de energia na forma de calor. Então, a gente precisa de mais substrato para conseguir fazer a mesma quantidade de ATP do que pessoas que têm uma boa, uma formação de energia mais otimizada, digamos assim. Tá? Então, a gente tem sim essa perda de calor, e até isso, por exemplo, em maratonista, que a gente se preocupa muito com temperatura do core, como que baixa a temperatura do core, tem, mas perder gordura, por exemplo, e eu já mostro para vocês, é CO2 e água, mas existe sim transformação de calor, e entender isso, concordo com o Gibin, tem tudo a ver com entender as métricas de como que a gente faz calorimetria, quais são os princípios, e até quando a gente fala de na Ergo-Spiro, né, quando a gente faz uma avaliação de gases para saber qual é o tipo de substrato que está sendo preferencialmente oxidado. Isso tem a ver também com essa parte de metabolismo básico que eu estou tentando trazer aqui. É isso, né, Gibin? Bom, gente, então a gente pode direcionar esse piruvato para a cadeia transportadora de elétrons, ciclo de Krebs, e aí que eu preciso do oxigênio, ou eu posso formar energia a partir de lactato. E aí vocês vão ver que formar energia a partir de lactato, eu só consigo fazer isso com glicose, que é como se fosse nosso combustível azul. Então não dá para ter alto rendimento, não dá, fazendo privação de carboidrato. Ah, mas alguns atletas de alto rendimento fazem privação de carboidrato para fazer adaptação metabólica. Qual que é a ideia? Quando eu treino em privação de carboidrato, eu consigo aumentar a expressão de algumas enzimas que vão usar a gordura como fonte de energia. E aí, num momento de competição, que aí sim eu vou ter que voltar e ter uma boa quantidade de carboidrato, a ideia é que essas mais enzimas para oxidação de gordura, elas usem mais gordura, poupem mais carboidrato, porque a gente sabe que depleção de carboidrato, de glicogênio muscular, é intimamente relacionado à fadiga, que é o que a gente quer evitar para conseguir sustentar mais um exercício e ter mais rendimento. Então, não é uma estratégia que a gente usa de restringir carboidrato na competição, é entre competições para fazer algumas adaptações metabólicas interessantes, que até vou discutir numa próximo encontro com vocês quando a gente falar de endurance, de estratégias que a gente conhece, por exemplo, como sleep slow, desculpa, gente, que é training low.
Training low é treinar com uma baixa disponibilidade de carboidrato para fazer esse tipo de adaptação, tá? Mas é mais para o endurance que a gente faz isso, não muito para hipertrofia. E aí, um outro conceito que eu quero quebrar para vocês é que quando a gente forma lactato, não sei se vocês conseguem ver, eu gosto muito dessa figura do Alberts, porque do Alberts não, desculpa, isso daqui é do Leninger, de bioquímica, que ele coloca em laranjinha as mudanças entre as moléculas. Então a gente consegue ver que a gente está incorporando 2 hidrogênios aqui. E daí o pessoal fala ácido lático. Então quando a gente forma lactato, a gente azeda porque baixo pH. Baixo pH formando lactato? Na verdade, não baixa o pH formando o lactato consome H+. Mas se a gente olhar isso daqui, o lactato ele tem um grupo ácido carboxílico, então dependendo do pH, ele tem diferentes graus de ionização e ele pode liberar H+, exigindo mais do nosso sistema tampão, então é por isso que a gente fala de ácido lático. Mas o que acontece é que quando a gente manda esse lactato, porque o músculo forma lactato, mas ele não consegue transformar isso de volta em glicose. Então, ele manda para a corrente sanguínea para o fígado fazer isso. E a hora que vai para a corrente sanguínea, o transporte de lactato, ele leva consigo uma grande quantidade de H+, exigindo muito do nosso sistema tampão. E eu já trouxe isso porque hoje eu vou falar para vocês também, já que o exercício de característica anaeróbia é aquele que ele tem uma maior facilidade de gerar fadiga por causa do desequilíbrio do sistema ácido-base. E eu também já trago para vocês quais são os suplementos que funcionam na hipertrofia. E aí a gente vai falar de 2 suplementos que trabalham no equilíbrio ácido-base, e é por isso que eu estou reforçando esse conceito de mexer com o sistema tampão quando a gente faz o lactato ir para a corrente sanguínea para no fígado voltar a ser glicose. Então aqui a gente tem o famoso ciclo de Cori, tá? Que é o lactato sendo transformado de novo em glicose no fígado e pode ser usado de novo no músculo como fonte de energia. Hoje, deixa eu fazer mais uma observação aqui. Isso é bem importante quebrar, né, esse negócio de que ácido lático, na verdade, teoricamente, metabolicamente, a gente não é nem capaz de produzir ácido lático, né, no corpo humano, né? E o lactato, ele pode até ser um marcador de uso, né, de hiperuso, digamos assim, da musculatura, mas ele tem um papel em fornecimento de energia, um papel em tamponamento, muito mais do que um papel na fadiga. Então, se a gente for elencar algum fator de fadiga, não é o lactato, né? O fadiga se mede pela acidose muscular, né? E em várias situações, inclusive até na mobilização da fosfocreatina, a gente tem uma possibilidade de produzir H+ como produto de metabolismo. Então, na verdade, a gente quer evitar acidose pensando em prevenir fadiga. E o lactato tem um papel tamponante muito interessante, faz parte desse sistema tampão. Então, precisa quebrar essas coisas, essas bioquímicas de botequim aí que fazem a gente falar algumas besteiras às vezes. Valeu, Gi. Com certeza. Com certeza. Não, eu gosto de trazer um pouco, às vezes, as fórmulas químicas, porque eu acho que elas esclarecem bastante, né? E eu acho que isso ajuda, por exemplo, a gente entender para que serve um bicarbonato, para que serve uma beta-alanina que vai transformar em carnosina. E a gente concorda quando a gente fala que depende do pH, a gente pode formar ácido lático a partir de lactato. Mas se a gente tiver esse pH dentro do nosso corpo, a gente não existe, né? A gente faz desnaturação de todas as nossas proteínas e fazem a gente morrer, evaporar nesse mundo. Evaporar, assim, bem entre aspas, tá, gente? Tô brincando. Mas eu acho que esses conceitos bioquímicos são importantes para a gente entender isso aí. Bom, gente, então se eu tiver um exercício numa intensidade um pouco menor, aí eu posso favorecer esse piruvato, em vez dele ser transformado em lactato, ele formar acetil-CoA. E aqui eu peço para vocês prestarem atenção no esquema de cores, porque os fundos dos meus slides, as cores, elas representam onde está acontecendo cada processo. Então, se eu estou usando uma mitocôndria, estou falando do espaço entre membranas, ser roxo escuro e o espaço como se fosse o citoplasma da mitocôndria ser roxinho, o ciclo de Krebs, a formação de acetil-CoA é tudo aqui dentro. E aí também, se vocês quiserem, depois num outro momento, a gente pode discutir, porque, por exemplo, vocês podem estar falando o que essa doida está falando de cor e o que interessa se está acontecendo em que parte da mitocôndria. Por exemplo, o ácido graxo, para ele ser oxidado, ele precisa, principalmente os de cadeia longa, eles
precisam de carnitina para ser transportados para dentro da mitocôndria. E aí, suplementar carnitina funciona? Se funcionasse, glória a Deus, né? A gente ia ser tudo super-herói aí no mundo do esporte. Mas que pena, não funciona. E quando a gente pensa em cadeia transportadora de elétrons, será que vale a pena suplementar a coenzima Q10? E quem é a coenzima Q10 na cadeia transportadora de elétrons? Será que funciona? Bom, seria lindo também. O que a gente vê é que o raciocínio bioquímico, ele existe, mas quando a gente faz suplementação, pelo menos os estudos melhores delineados, eles não mostram um ganho em maior oxidação de gordura ou maior formação de energia quando a gente faz suplementação de carnitina e coenzima Q10. Então, também a bioquímica liberta no sentido da gente parar de propagar falácias por aí, tá? Então, aqui eu tô colocando a lupa para mostrar que agora o slide vai ficar roxinho e acontece lá dentro do citosol, da mitocôndria. Então, a gente tem a transformação do piruvato em acetilcoenzima A. E como eu sou nutricionista também, né, eu gosto de colocar aqui os nutrientes. Eu tenho atleta, por exemplo, que correu 120 quilômetros agora na Estrada Real de Minas, que comia um paladar mega infantilizado. E aí, para convencer ele que era importante comer vitaminas e minerais na alimentação e não só em suplemento de polivitamínicos. Graças a Deus, para minha sorte, é educador físico, então dava para falar um pouco mais de bioquímica com ele. Mas aqui a importância de alimentos fonte de B1, B5, B2 e B3 só na transformação do piruvato em acetilcoenzima A. E depois, quando a gente fala de ciclo de Krebs, formação de NAD e FAD, a importância, de novo, de vitamina B2 e B3 para a formação do FAD e do NAD. Né? Sem isso, a gente não consegue formar ATP. E aqui eu gosto de transformar, por exemplo, em caminhõezinhos e bolinhas, que é para tentar uma linguagem um pouco mais simplista e um pouco mais palatável da bioquímica, tá? Então, para mostrar para vocês, por exemplo, e aqui um pouco dessa história, da ideia que o Gibin estava falando, de que quando a gente mede formação de gases, por exemplo, eu posso fazer acetil-CoA a partir de esqueleto carbônico de proteína, carboidrato e lipídio. Então, o acetil-CoA, ele está entrando aqui como duas bolinhas pretas. Mas, se vocês notarem, cada duas bolinhas pretas que entram na forma de acetil-CoA, eu estou perdendo duas moléculas de gás carbônico. Tá? Então, a formação do gás carbônico quando eu tenho a oxidação de nutrientes no ciclo de Krebs, na progressão do ciclo de Krebs. E daí, agora, olhando aqui para as cristas mitocondriais, vocês estão vendo que está super, né? Estou colocando cor, bolinha, não estou falando muitos nomes bioquímicos, mas a bioquímica está se fazendo presente nesses conceitos. O que eu estou querendo mostrar para vocês agora é que quando chega, por exemplo, a diferença entre o NAD oxidado e reduzido é a presença ou ausência de mais ou menos hidrogênios e os elétrons que isso transporta. Então, quando eu tenho NAD, ele entrega ali para o complexo 1, na cadeia transportadora de elétrons, e a gente vai tendo essa transferência de elétrons por causa aqui da presença de ferro, enxofre, diferença de eletronegatividade entre esses átomos, e eu vou tendo a transferência de hidrogênios e elétrons, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, o oxigênio. O oxigênio no nosso corpo, ele só serve para isso. Ele está aqui na cadeia transportadora de elétrons, e ele é reduzido à água, quando eu tenho essa transferência de elétrons. E isso é importante para eu fazer um fluxo de hidrogênios e girar a ATP sintase na formação de ATP na cadeia transportadora de elétrons. Só que a transformação de oxigênio em água, ela não é assim tão bonitinha. A gente consegue formar uma série de espécies reativas de oxigênio entre a transformação do oxigênio e água. E daí também a importância, por exemplo, na alimentação de fontes como o selênio, que é um mineral importante para o funcionamento da superóxido dismutase, por exemplo, B9, B12, para o bom funcionamento da glutationa, que são enzimas antioxidantes do nosso corpo, que tem tudo a ver com recovery e maior dificuldade de lesão. Porque se eu não tenho um bom sistema antioxidante funcionando, o meu atleta uma hora quebra. E ele não vai ter uma boa recuperação de lesão, né, do alto rendimento, que vai fazer lesão. Não estou falando que não vai fazer lesão, a gente não pode ser ingênuo nesse sentido. Mas daí de potencializar as enzimas antioxidantes. Estou pegando muito pesado na bioquímica, Gibin, era isso?
e daí do FAD também, né, que entrega aqui no Complexo 2, e aqui eu coloco Não, para vocês... tá ótimo, Chi, tá ótimo. É isso aí mesmo. Tem que ir pro pau. E aí, se não lembra alguma coisa, que estude. É, mas eu tô tentando trazer uns conceitos bem mastigadinhos, assim, bem palatáveis. Tô tentando. E aqui esse Q, ó, é a coenzima Q10, tá? Trago esse Q para mostrar para vocês. Olha onde tá a coenzima Q10 aqui no nosso metabolismo. E, gente, às vezes eu fico puta da vida porque eu falo que a gente estudando desse tanto, a gente é burro, né? Porque aí a gente deixa de acreditar em um monte de coisa e aí a nossa ética... Eu tô brincando, tá, gente? Cuidado com as palavras que vocês me colocam depois, mas... Se eu fosse ignorante nesse sentido e não soubesse que isso nada funciona, eu poderia vender coenzima Q10 por aí e fazer parcerias. Eu poderia, por exemplo, agora um suplemento que está novo no mercado e é caro, é NADH. Eu poderia vender NADH. Mas não, estou estudando bioquímica, né? O meu propósito de ciência básica e tudo mais. Mas, enfim, isso daí está vendendo. E será que funciona? Será que tem repercussão no metabolismo e um ganho em rendimento? Não tem. Tá? Então não tem coenzima Q10, carnitina, NADH, nada disso funciona. Existe raciocínio bioquímico? Com certeza existe. Mas quando a gente faz suplementação, não funciona. Tá? E aí, tudo isso falando de carboidrato, mas lembrando um pouco da estrutura do triacilglicerol ou triglicerídeo, a mesma coisa, só chamar atenção para vocês que quando a gente fala de ácidos graxos, geralmente são cadeias carbônicas de número par de carbonos. Só isso que eu quero que vocês entendam agora das cadeias de ácidos graxos, para dizer que existe um processo, e daí na ciência do esporte também muitas pessoas confundem quando vão estudar protocolos. Uma coisa é a gente fazer lipólise. O que é lipólise? É eu tirar a gordura da onde ela está estocada para levar ela até onde ela teoricamente vai ser oxidada. Então, por exemplo, criolipólise, eu estou fazendo lipólise, mas eu não estou fazendo beta-oxidação. Então, é por isso que quando a gente faz, ou quando alguém faz criolipólise, é recomendado que aumente a atividade física, aumente o gasto calórico. Por quê? Porque eu estou mobilizando gordura, mas isso não significa que eu estou fazendo beta-oxidação, tá? Que é realmente transformar a gordura em gás carbônico e água. Então, não adianta eu aumentar a lipólise se eu não aumentar, em consequência, a beta-oxidação. É isso que eu estou querendo dizer aqui. E o que é fazer beta-oxidação? O acetil-CoA é uma molécula de 2 carbonos. E como que eu transformo um ácido graxo em uma molécula de 2 carbonos? Gente, de novo o esquema de cores, mas é só para mostrar para vocês, não vou ficar me atentando muito a esses resultados, ó. Eu tenho uma molécula de ácido graxo, eu tenho um FAD, ele vai pegar esses dois H2, entra uma molécula de água, aí vai sair de novo 2 hidrogênios, NADH, e daí eu desligo, eu consigo quebrar isso daí e forma acetil-CoA. E vou formando acetil-CoA enquanto eu tiver carbono para tirar desse triacilglicerol. Então, uma molécula de ácido graxo, quanto maior ela for, maior o rendimento em ATP vai ser. Porque eu vou estar formando mais acetil-CoA para colocar isso daí em ciclo de Krebs. Alguma dúvida em metabolismo até aqui? Que agora eu vou começar a pegar esses conceitos e trazer para o esporte. Principalmente para o exercício resistido. E eu tô quase estourando meu tempo, né, Gibi? Em 10 para as 8 você me pediu 1 hora e agora que eu vou começar a falar de esporte. Não, fica tranquila, Gi. Deixa eu só falar uma coisinha. É importante, você falou sempre muito bem pontuado aí nas coisas, né, nas coisas mais formais aí relacionadas à bioquímica, mas é interessante também entender algumas coisas usadas aí no submundo que também precisam de algum preceito bioquímico para se respaldar, né? Então, coisas que vocês, óbvio, que nunca vão ter, ou que se forem lidar com isso, lidem com muita cautela, né? Mas existem formas de, compreendendo esse processo, de incrementar essa termogênese no processo de perdas mais significativas em termos de termogênese, né? E para a perda de gordura. Então, tem um combo bastante usado no fisiculturismo que chama combo ECA, né? Que aí é efedrina, cafeína e AS, que é aspirina, tá? E aí muita gente acha que a questão do uso da aspirina tem a ver ali com coagulação sanguínea, enfim, e tal. E não, né? O ácido acetilsalicílico, ele tem um papel complementar
particularmente a aldoefedrina, como desacoplador da cadeia de prótons, desacoplador no processo de fosforilação, né? No processo de produção de energia, de transporte de elétrons. E isso é o que intensifica a perda de calor. Quer dizer, são conceitos que foram aprendidos ali no fisiculturismo, no submundo, mas que realmente eles têm algum preceito bioquímico e que você tem que estar familiarizado a isso para motivar ou desmotivar o sujeito a fazer. Isso é um primeiro ponto, de acordo com a segurança clínica que ele vai apresentar. Outra coisa que é meio bizarro, mas que acontece também, né? Tem gente que usa inseticida para otimizar esse processo de perda. E morre, né? Óbvio, porque realmente o cara faz hipertermia, afeta ali os centros de regulação de temperatura hipotalâmica, o cara acaba degenerando por excesso de calor. Mas uma das coisas que faz esse desacoplamento também de uma forma muito efetiva é DNP, né? Que é um princípio aí de inseticida. E lembrando que uma das primeiras coisas utilizadas para o doping foi TNT, né? Foi explosivo, junto com cocaína, também pensando nesses processos bioquímicos que embasam. Tá? Então, é interessante entender toda essa base, porque algumas coisas bizarras assim saem de alguns preceitos bioquímicos que precisam estar bem solidificados. Desculpa. Imagina, a ideia é a gente contribuir mesmo. Eu não sabia dessa do inseticida, tô chocada, porque eu acho que isso para mim lembrou o episódio da época da Covid, que o Trump falava de Cândida, esqueci o nome, né, para matar o Covid. Daí começou, quando ele falou essa baboseira, começou a aumentar o número de ligação lá pro SAMU americano. Gente, a pessoal tomava mesmo água sanitária para matar Covid, socorro. Aí, né, pensando em risco-benefício, também pensa que naquela história que eu falei do atleta, se você tomaria e diminuiria em 1 ou 2 anos a sua vida, mas você ganharia e as pessoas aceitavam, mas para você ganhar, você precisa não morrer primeiro. Então, cautela, né? Não que esteja incentivando a tomar qualquer coisa que diminua a expectativa de vida em prol do alto rendimento, não é isso, mas não sei, eu fico chocada com essas informações. Não, mas teve alguns casos de óbito já, principalmente, ou em quem muito muito afeito aí ao estético, ou até em preparação de fisiculturista, com uso de nitrofirol, que é o DNP. Então, o DNP é de fácil obtenção, porque vende em loja agrícola normal, né? Então o cara consegue acesso. Nossa senhora, e aí, perigosíssimo. E realmente ele é provado como um agente desacoplador eficaz, o cara acaba morrendo por hipertermia mesmo. Não chega nem a fazer arritmia. Então, o cara faz uns 40, 42 de temperatura e uma sensação tremenda de mal-estar. E já teve aí, pelo menos aí, agora já está menos frequente, porque tem se intensificado essa ideia de reforçar no risco, né? Não é um troço, ele pode ter a sua eficácia quanto termogênico, mas que não é aplicável como consumo para perda de gordura, né? Não, e aí as pessoas também falam, pegando esse gancho de termogênico, por exemplo, a capsaicina da pimenta a cafeína até é um pouco, mas, gente, nada tão importante, porque vocês estão vendo que o que o Gibin está falando é de fazer 42 graus, né, por dissipação excessiva de calor ali na cadeia transportadora de elétrons das proteínas desacopladoras. A pimenta, a gente até sabe que depois que come no almoço dá um suorzinho, mas aquilo ali é coisa que um pedaço de chocolate se recupera, não é uma coisa tão importante assim. E aí o que eu sou muito crítica é que as pessoas querem perder peso muito rápido a qualquer custo. E a gente sabe que em qualquer estratégia de perda de peso, a gente tem prejuízo de massa muscular, principalmente quando isso é feito de forma muito rápida. E o maior e melhor termogênico que a gente pode pensar, pensando em saúde, né? Não estou falando aí do inseticida ou coisa do tipo, mas é a massa muscular. Então, quando a gente está numa estratégia de perda de peso e a gente começa a perder massa muscular, fica cada vez mais difícil. E aí a gente atinge aqueles efeitos platôs
muito precocemente, e cada vez mais a gente precisa comer menos para conseguir manter o peso perdido ou continuar perdendo o peso que a gente quer perder. Então, uma coisa perigosíssima, mas que as pessoas estão à mercê, porque ninguém estuda bioquímica ou fisiologia a fundo para conseguir explicar esses efeitos platôs. E aí a responsabilidade que a gente joga no paciente, né? Ah, mas se você fizer meu cardápio, você perde peso. Então tá em você. Se você for forte o suficiente, você consegue, senão você não consegue. Isso ainda é uma coisa muito forte, um apego psicológico muito forte que a gente tem no consultório, mas que eu, enquanto profissional da nutrição, acredito que se eu fizer isso com o meu paciente, eu tô sendo uma má profissional. Eu não entendi o meu papel ali, né? Eu não fui facilitadora do processo e eu não cuidei da saúde do indivíduo enquanto isso. E daí vai ter reganho de peso e a culpa é minha, apesar do paciente achar que não, mas a culpa é minha. Então, são vários conceitos que a gente precisa começar a repensar aí. Mas isso é mais da nutrição, acho, até do que da medicina, essas responsabilidades que a gente joga para o paciente e tira da gente. Tranquilo até aqui? Bom, esse estudo ele traz uma via bem resumida do que é mTOR, do que é a MP quinase, das principais vias, né, ativadas se eu fizer um exercício de característica resistida ou de endurance, que são vias concorrentes. Mas hoje eu vou chamar minha atenção aqui para o exercício resistido, tá? Ou contra resistência. Não vou falar de endurance hoje. É aqui que eu vou me concentrar. E aí a gente precisa pensar em alguns conceitos, como por exemplo, ai meu Deus, turnover proteico. Pensar em alguns conceitos eu esqueço do conceito, né? Turnover proteico. O que é isso? Bom, a gente precisa pensar que no nosso corpo a gente tem estímulo o tempo inteiro para síntese proteica, mas não necessariamente para síntese proteica para crescimento de massa muscular. Mas, por exemplo, as enzimas que são requisitadas em momentos anabólicos ou momentos metabólicos diferentes. E aí tem proteínas de meia-vida maior, menor, e com isso a gente tem uma constante entre síntese e degradação de proteínas para liberação e reciclagem desses aminoácidos para um pool que podem ser direcionados de forma mais favorável quando a gente manipula o nosso metabolismo. Então, por exemplo, sabendo que a gente tem um estímulo de síntese mais pronunciado a cada 3, 4 horas, se a gente tiver um estado alimentado e aminoácidos disponíveis e o estímulo de síntese de massa muscular pelo exercício resistido, na verdade, pelo exercício, a gente tem um estímulo de síntese aumentado em até 48 horas pós-treino. E aí, a gente dar proteínas nesses momentos é importante para a gente conseguir otimizar esse ganho em síntese proteica, tá? Então, é por isso que a gente não faz treinamento de mesmo mesmo grupamento muscular 2 dias seguidos. A gente vai alternando, porque a gente está dando tempo de recuperação para evitar que a gente tenha um desfecho negativo e não positivo, que é o que a gente espera. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que se a gente tiver um pool adequado de aminoácidos, nessas setinhas cor-de-rosa aqui embaixo, por exemplo, são momentos de janela de oportunidade que se eu colocar proteína, eu tenho uma melhor resposta anabólica. E aí aqui eu coloco também a proteína pré-sono. Por quê? Porque a gente não vai acordar para comer. Eu não vou ficar acordando a cada 3, 4 horas para fazer um shot de proteína. Então aqui é interessante a gente colocar uma proteína que tenha uma digestibilidade menor para ela ser liberada de forma mais lenta na corrente sanguínea e eu ter esse estímulo durante o sono, tá? Mas o estímulo de degradação geralmente é por sistema ubictina-proteossomo ou autofagia. De qualquer forma, um deles, que é o sistema ubictina-proteossomo, ele marca as proteínas que vão ser degradadas, e aí degradando eu tenho aminoácidos livres para serem direcionados para outro lugar, se eu tiver estímulo. E a autofagia é quando eu tenho degradação de estruturas que estão lá dentro da minha célula e estão senescentes, não estão fazendo mais a função delas, então eu degrado para fazer uma reciclagem de material e direcionar da mesma forma que eu faria no sistema de degradação de ubictina-proteossomo. Só que se eu não treinar, se eu pensar só em refeição, e aí é uma das coisas que eu falo, principalmente para paciente que quer perder peso, né? Adianta não treinar? A gente vai manter a massa muscular no máximo, mas manter uma massa muscular não aquela que eu ganhei na academia. Porque se eu não estou usando, meu corpo vai ficar reservando aquilo para quê?
Então, eu degrado para o mínimo possível. Para o mínimo possível, a gente até tem um estímulo a ter um pouco mais de massa muscular na perna, se a gente não for sedentário, porque a gente precisa sustentar o nosso próprio peso caminhando. Então, a gente sempre tem aqueles pequenos estímulos, mas sem ganhos muito pronunciados, não é o exercício direcionado. Tá? Então, aí eu tenho os momentos anabólicos que eu consigo colocar a refeição para manter pelo menos o mínimo. Mas que se eu fizer um exercício resistido, eu tenho a ativação das vias da mTOR, e aqui eu tenho os complexos mTOR-C1 e mTOR-C2, que vão ter sinalizações para propósitos diferentes, mas ambos voltados para a hipertrofia muscular, para aumentar a expressão gênica, para eu ter estímulo de diferenciação de célula satélite, ou estímulo de fazer mais proteína para fazer hipertrofia muscular. Tá? Então, eu tenho a célula satélite pensando em hiperplasia e tenho o estímulo de síntese proteica pensando em hipertrofia. Tá? Então, o exercício de força, o exercício resistido, ele tem uma característica hipertrófica predominante, mas não que ele também não tenha um estímulo hiperplásico. Tá? Lembrando um pouquinho desses conceitos de quando a gente está na introdução da patologia, né? Que a gente tem hipertrofia, hiperplasia, essas coisas assim. Mas eu chamo a atenção para vocês do complexo mTOR-C1 e mTOR-C2. Então, a gente tem, por exemplo, o complexo mTOR-C2 sendo importante para a progressão do ciclo celular, para anabolismo, para a sobrevivência celular. E o mTOR-C1, que é aquele que eu mais ativo quando eu faço o exercício resistido, que é um aumento da taxa de síntese de proteína. E aqui eu chamo a atenção de vocês para quê? Se eu estou fazendo síntese de proteína, não tem como eu comer proteína e restringir carboidrato, porque a ligação peptídica ela é altamente custosa energeticamente. Então, se eu não como carboidrato, parte do aminoácido vai ser direcionado para a formação da ureia e eliminação na urina, e o esqueleto carbônico vai ser usado para conseguir fazer a oxidação para eu ter ATP para fazer essa ligação peptídica. Ou seja, não adianta eu querer fazer hipertrofia e ter o melhor rendimento do mundo restringindo carboidrato. O meu último slide de hoje é que dá sim para mostrar, e eu consigo isso com alguns pacientes, de perder peso ganhando massa muscular. Não só preservando, mas ganhando massa muscular. Mas não é e nunca foi restringindo carboidrato. Tá? Então, um pouco de raciocínio bioquímico aqui é mandatório. Grande consumo de energia nesse processo na forma de ATP. E aí a gente precisa pensar nos protocolos de para que você vai colocar o seu atleta em jejum durante um treinamento ou num período de exercício prolongado, não pensar nas alimentações intratreino, e daí prejudicaria a massa muscular em consequência. Quer falar alguma coisa, Gibim? Eu acho que você vai falar um pouquinho mais para frente. Além disso, né, além de ser o carboidrato essencial, sempre lembrar também que, embora possa parecer a oferta meio parecida em termos de produção de ATP, né, como fonte, como substrato energético, carboidrato e proteína, lembrar que ela não substitui, né? E que além de não substituir, também tem um teto de utilização para síntese proteica, né? Tem o tal do efeito muscle full lá, que não adianta você também comer 10 quilos de frango por dia achando que vai incrementar a síntese proteica através de oferecer proteína além do utilizável, né? Além não adianta. Eu até trouxe o caso de um paciente que depois, acho que eu vou falar já também para não ficar fora de contexto. Quando a gente pensa numa dieta para hipertrofia, a gente vai até no máximo 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Mas, assim, o ótimo para ganho em massa muscular, 1,8 já é suficiente. Mais que isso, são dietas que elas são de bastante saciedade. E aí eu convido vocês a testar em vocês. Esses dias eu calculei uma dieta para mim e eu calculei 2 gramas de proteína por quilo de peso. Eu tive que mandar moer a carne, porque eu não dava conta de mastigar, que a mastigação ela traz uma sensação precoce de saciedade. É muita proteína. Então, quanto mais a gente sobe proteína, mais a gente pensa em saciedade, tá? E aí ela tem um custo maior de metabolismo, de digestão, então ela auxilia no processo de perda de peso sem ter restrição e passar fome, aquelas coisas de antigamente. Só que aí, como é que vocês me explicam um paciente que eu tenho que está comendo 4 gramas de proteína por quilo de peso e está engordando? Ele segue o pessoal do fisiculturismo. E aí ele colocou na cabeça dele que quanto mais, melhor.
É um aluno de colégio, tá? Não é um profissional da área da saúde. E o que ele faz? Ele toma glutamina, por mais que eu fale para ele, né, dos efeitos e tudo mais, ele toma glutamina, BCA e whey. Ou seja, se eu tiro a mastigação da proteína, que é o que traz o sinal precoce de saciedade, eu consigo comer grandes quantidades. É só fazer isso em pó. E aí ele está comendo quase 4 gramas de proteína por quilo de peso e está engordando. Então não é quanto mais melhor. É o que o Gibin falou, tem um teto. Mas que isso não é para hipertrofia. E dependendo de como você coloca, engorda. Tá? Então, muito bem colocado, Gibin. E aqui essa figura pode parecer uma loja de doce no final, no fundo, mas eu quis representar um pool de aminoácido. Porque aqui eu tenho, por exemplo, toda a estrutura de um aminoácido, né? A gente tem o carbono, daí o carbono central, que é o quiral, ligado a um grupo ácido carboxílico, que é C-OH. Do outro lado, um grupo amino, NH3, um hidrogênio em cima e o radical embaixo, que é o que faz a gente ter diferentes aminoácidos. Então, se eu tenho um pool de aminoácido adequado, tanto pela alimentação quanto por processos de autofagia e degradação pelo sistema ubictina-proteossomo, principalmente a leucina, ela vai ser um bom indutor da via de amipequinase. De amipequinase não, desculpa, de emitor. É o contrário, é emitor. Então, eu preciso de alguns estímulos para melhor ativação da via do emitor. O melhor estímulo, sem dúvida nenhuma, é o exercício de hipertrofia. Só que o exercício de hipertrofia ele não acontece em ganho hipertrófico se eu não tiver aminoácido. E daí, principalmente a leucina, mais cuidado. Só leucina? E daí eu coloco um outro queridinho de suplementos que não é necessariamente que funciona. Então, por exemplo, o BCAA são os aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina. Adianta eu colocar leucina e não dar os outros aminoácidos essenciais que eu preciso consumir na dieta porque senão eu não vou ter? Não adianta, tá? Então, por exemplo, o whey, ele já tem uma grande quantidade dos BCAAs, principalmente de leucina, e uma quantidade de leucina máxima para induzir uma síntese proteica. Então, tomar whey mais BCAA, você está jogando dinheiro fora. Não adianta. E a gente também tem uma grande quantidade de leucina em várias fontes de proteína. Dieta vegetariana não falta leucina. O que falta na dieta vegetariana são aminoácidos, principalmente os aromáticos. Tá? Então, não adianta eu falar que eu vou colocar suplementação de BCAA para um vegetariano para ele ter um melhor ganho de massa muscular, porque não é esse o tipo de aminoácido que falta na dieta dele. Então, BCAA é um outro suplemento que, se não for hepatopata, não tem muito uso com grandes ganhos significativos. Por que hepatopata? Porque o aminoácido de cadeia ramificada, o metabolismo dele é principalmente muscular, não é hepático. Então, se eu tenho um fígado que não funciona, é melhor que eu coloque um aminoácido que tenha metabolismo muscular e ajude minimamente a preservar a massa muscular, uma vez que grandes perdas de massa muscular é inclusive incompatível com a vida. Então, é um jeito de preservar a massa muscular em paciente hepatopata com suplementação de BCAA. Mas no esporte, se você fizer uma boa adequação de proteína, de nada adianta BCAA. Tá? Então, é outro suplemento aí que furada, não precisa tomar. E aí eu vou ter, se eu tiver um bom estímulo de emitor C1, emitor C2, vou ter um crescimento do músculo esquelético, metabolismo e função. E aí, também pensando que um dos grandes estimuladores do complexo emitor C1, que é aquele da síntese proteica, é a insulina. Então, de novo, privação de carboidrato não me dá o melhor mundo para eu fazer um ambiente anabólico perfeito, tá? E fatores de crescimento semelhante à insulina. Então, se eu não tiver carboidrato, eu não vou ter o melhor do rendimento em hipertrofia muscular. E aí, se eu tiver uma boa ativação de emitor, eu tenho um aumento da síntese proteica e uma diminuição da autofagia. Então, eu seguro a quebra e melhoro o ganho. É assim que eu faço hipertrofia, tá? E eu tenho uma melhor condição muscular. Então, o aumento da hipertrofia em resposta à ativação do emitor aumenta a força e aumenta a potência. E aí, sobre tipos de fibra muscular, que o Gibin também me falou que já tinha conversado com vocês, por que a gente chama o tipo de fibra muscular predominantemente em pessoas que fazem exercícios de característica hipertrófica de fibra muscular do tipo branca? Porque eu mostrei para vocês onde que o oxigênio entra no nosso corpo. Ele só tem função ali na cadeia transportadora de elétrons. E a principal via ativada na hipertrofia é glicose, piruvato ou formação de lactato.
E aí, se eu não preciso de oxigênio, lembrando que o oxigênio, ele se liga à hemoglobina para ser transportado. E aí, a hemoglobina tem um átomo central de ferro, que é a que faz coloração vermelha do sangue. Então, as fibras vermelhas, elas são mais presentes em exercício que eu precise da cadeia transportadora de elétrons, que não é o caso da hipertrofia. É por isso que a gente chama de fibra branca o tipo de exercício que é o exercício que vai priorizar a formação de fibra branca, aquele que não precisa de grandes formações de sistema vascular e tudo mais, porque eu não tenho uma grande demanda de oxigênio ali. Mas é claro que vocês estão vendo que o músculo branco, de fibra branca, não é só branco. É claro que tem um pouco de capilar, tem um monte de tudo, porque isso é necessário para nutrição muscular, para sobrevivência muscular. Eu só estou falando que não é o predominante, mas que tem, tá? E aí é por isso que é fibra branca, porque a gente está desviando isso do oxigênio. E aí, gente, a gente fala bastante em ATP, formação de ATP, e muita gente não sabe que o ATP nada mais é do que uma molécula de adenina ribose ligado a 3-fosfatos, que é uma das bases do DNA, tá? Então é onde a gente começa a ter confluência de vias metabólicas e tudo mais, mas aqui para vocês, nesse momento, só curiosidade. Então, glicólise nas fibras rápidas do tipo 2, ela libera uma energia em uma taxa rápida, mas com baixo rendimento de ATP. Por quê? Porque para formar um lactato, eu formo 2 ATPs. Ao passo que se eu tiver a glicose sendo direcionada para a cadeia transportadora de elétrons e para ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, eu vou ter 36. Se eu pensar em ácido graxo, cada acetil-CoA que vem ali do ácido graxo, eu vou ter um ganho muito maior. Então, consigo formar centenas de ATPs a partir de uma molécula de ácido graxo. Então, o rendimento, a quantidade de ATP é muito maior, mas é mais demorado acontecer isso, tá? E aqui não precisa de cadeia transportadora de elétrons e é por isso que chama branca. E aqui eu trago um pouco para vocês agora, prometo que eu estou me direcionando já para o final, que eu já sei que eu estourei. Quando a gente fala do equilíbrio ácido-base, então a gente tem uma carga ácida no nosso corpo que ela pode entrar por ácido graxo, por aminoácido, pelo próprio metabolismo quando a gente está formando gás carbônico, ácido lático aqui, eu esqueci das aspas, mas entendam lactato, e cetoácido que a gente prioriza quando a gente está em privação de carboidrato. Tudo isso aumenta a carga ácida do nosso corpo. Só que o nosso pH sanguíneo ele não pode variar para menos do que 7,35 e para mais que 7,45. Para isso, a gente precisa de sistemas de controle muito finos de ajuste de pH. Então, a gente tem 3 linhas de defesa. Uma que funciona em fração de segundos, que é o sistema tampão químico, que é o tampão carbonato. O centro respiratório, o pulmão funcionando bem, e daí a gente começa a entender um pouco pacientes com DPOC terem uma maior tendência a uma acidose metabólica, e pacientes renais também, porque o rim é a terceira linha de proteção contra variações de equilíbrio ácido-base. E aí lembrar da química básica dessa equação aqui é fundamental. No nosso corpo a gente tem água e gás carbônico e a torto e direito. Toda célula que faz metabolismo aeróbio forma CO2. Todas as reações químicas do nosso corpo acontecem em ambiente aquoso. Ou seja, a gente forma ácido carbônico que rapidamente se degrada em H+ e bicarbonato. E aí que a gente tem o sistema tampão do nosso corpo. Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês aquilo que o Gibin tinha falado. Só um parênteses para depois a gente voltar para o equilíbrio ácido-base. Ácido lático, quando eu estou falando de ácido lático, ó, é em pH menor que 6, que é incompatível com a vida. Então, realmente, a gente não tem ácido lático no nosso corpo, a gente tem lactato, tá? Mas é aquilo que eu falei para vocês, de que quando o lactato ele precisa ir para a circulação, ele leva junto com ele um monte de H+ por causa do tipo de transportador. E aí, esse bando de H+ que vai junto precisa ter uma carga controlada, e daí, principalmente pelo tampão, primeiramente, o tampão bicarbonato, tá? E eu vou falar mais do sistema tampão agora quando eu colocar, não a creatina é sempre o primeiro quando a gente fala de exercício de hipertrofia, mas depois quando eu for falar de suplementação de bicarbonato para ganho em rendimento de hipertrófico. Tá? Então, segura só um pouquinho essa primeira informação do sistema tampão e que o bicarbonato é importante,
que daí a gente já vai ver isso. Bom, quando eu falo da suplementação de creatina, quando eu falo de suplemento, existem 5 suplementos dentre todo aquele mundaréu de suplemento, de lojas de suplemento, que realmente funcionam e tem bastante respaldo científico. HMB pode ser um queridinho de vocês, mas assim, ele evita catabolismo. E um dos estímulos de síntese é o catabolismo. Então, a gente precisa pensar até que ponto segurar o catabolismo é bom, tá? Então, depois disso, a gente passa para os que funcionam sem essas considerações. A creatina, bicarbonato, beta-alanina, cafeína e nitrato. São os 5 que funcionam. Todo o resto, com bastante cautela, que eu disse para vocês, BCA tem uso em hepatopata. Então, tem alguns outros usos. Glutamina em grandes queimados e politraumatizados. Mas não adianta tomar glutamina para aumentar a imunidade se não tiver muita fé e gratidão. Porque daí é o efeito placebo que vai funcionar. Mas a glutamina sozinha, se não for um politraumatizado e um grande queimado, você não vai ter benefício nenhum do uso dela. É um aminoácido que é semi-essencial. Só em condições muito específicas o nosso corpo não dá conta de produzir. Então, para segurar o sistema imunológico, a gente tem vários outros conceitos, como saúde de microbiota intestinal, um bom recovery, uma boa quantidade, um aporte de minerais que façam um bom controle antioxidante do nosso corpo. Enfim, existem outras coisas, mas não a glutamina, tá? E daí, como é que a creatina funciona? A creatina, ela vai aumentar a saturação e a quantidade de creatina fosfato dentro dos nossos músculos, que é aquela energia mais pronta de explosão. Por exemplo, adianta eu suplementar a creatina num maratonista? De jeito nenhum. Mas um atleta de sprint, como por exemplo Bolt, super funciona, porque é a explosão que ele precisa, tá? Ainda mais porque a creatina, toda vez que eu coloco creatina dentro do músculo, eu tô puxando água. Então, é esperado um ganho de peso de até 2 quilos na balança, até 2, 3 no máximo, dependendo do status inicial, quando começa a suplementação. Mas isso daí é peso em água, tá? E eu não tô falando que a água não é importante. Se eu tenho um músculo desidratado, eu tenho uma maior potencial de quebra muscular. Então, para eu ter um melhor músculo, também não adianta pensar em tudo isso sem pensar em hidratação. Hidratação é importante. Então, a creatina, ela faz hidratação muscular. Mas, além disso, ela se liga ao grupo fosfato, que é aquela energia mais imediata na hora da explosão. E aí a gente tem alguns, por exemplo, a creatina é um tripeptídeo, tá, gente? Pelo amor de Deus, dói no ouvido falar proteína. A creatina, ela não é uma proteína. Ela é uma estrutura bastante simples, é um tripeptídeo. E aí algumas pessoas, inclusive nutricionistas, às vezes entram em contato para tentar entender um pouco da ciência de base. Ai, mas vocês falam que, por exemplo, colágeno não funciona, porque colágeno é uma proteína grande, que a gente precisa digerir, absorver e daí rezar para transformar em colágeno do outro lado no corpo, né, dentro do nosso corpo. Então, por que a creatina funciona e o colágeno não funciona? Até dói quando a gente escuta isso, né? Mas, tipo, colágeno é um monte de aminoácido junto, uma estrutura terciária importante, quaternária até, porque a gente tem junção de estruturas terciárias. Mas a creatina é um tripeptídeo e a gente absorve muito bem, obrigada, aminoácido simples, né? O dipeptídeo e até tripeptídeo. Então, a creatina a gente absorve. E absorvendo, a gente consegue direcionar. Tá, só que a gente não precisa de tanta creatina assim. Por que a gente suplementa e a gente consegue fazer saturação com suplementação, mas a gente não consegue fazer com carnes, por exemplo? Vocês imaginam colocar 5 gramas de creatina para dentro por dia com fonte alimentar? Por melhor que seja a fonte, ela ainda é um pouco pobre. Estou falando para ganho, além do que a gente espera fisiologicamente, né? Para os ganhos de um bom exercício de hipertrofia, por exemplo. Então, por exemplo, se eu estou aqui querendo manter o meu músculo só para me fazer locomover bem, ter menos risco de queda, de fratura, para não ser diabética no futuro, ok, não preciso suplementar creatina. Mas existe, inclusive, o uso de creatina na terceira idade. A gente pode conversar disso em outro momento ou mais tarde, se vocês julgarem necessário. Então, a gente faz, sim, uso de suplementação de creatina, que a gente pode fazer um protocolo que a gente chama de uma fase de saturação, que são 20 gramas por dia, dividido em 4 vezes, então 4 de 5, durante 5 a 7 dias, e depois dose de manutenção de 3 a 5 gramas por dia.
ou a gente toma 3 a 5 gramas por dia, que uma hora satura, tá? E aí, efeitos potenciais colaterais, nada relatado na literatura. Pelo menos em follow-up de 4, 5 anos, nenhum prejuízo. A única coisa que a gente precisa ter na cabeça é que precisa ser avaliada a função renal? Precisa, porque um dos subprodutos da creatina é a creatinina de excreção renal. Então, se for um doente renal, se for um paciente idoso que pode ter uma função renal prejudicada, isso precisa ser avaliado antes de entrar com a suplementação. Fora isso, bora, porque a creatina é um dos melhores suplementos que podem existir, tá? E daí a gente tem, por exemplo, que quando a gente faz um exercício, 12 semanas de exercício resistido, quando a gente faz com creatina e sem creatina, o ganho em massa muscular é muito maior no grupo com creatina, tá? A força é maior, a potência é maior. E daí quando a gente pensa em peso, aumenta. Mas grande parte desse peso é massa magra. E aí a importância de uma boa avaliação. Aquele peso na balança é o quê? Porque aquilo, ele pode motivar ou desmotivar muito o paciente e atleta. Ai, mas você ganhou em músculo, então me mostra, porque senão eu vou ficar frustrada achando que eu tô ganhando gordura, porque o peso da balança aumentou. Então, me mostra é sempre a melhor coisa que a gente precisa pensar para instruir bem um paciente. Partindo para o segundo suplemento que funciona é o bicarbonato de sódio. E aí é o que eu falei para vocês em relação ao sistema tampão e voltando para aquela equação de água mais CO2, ácido carbônico, H+, mais bicarbonato, tá? Aqui. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um exercício exaustivo, eu estou aumentando a quantidade de H+, porque aquele lactato, não ácido lático, ele está sendo transportado para a corrente sanguínea, para o ciclo de Cori, para eu fazer ele voltar a ser glicose no fígado e poder usar isso como fonte de energia muscular de novo. E aí, aumentando o H+, eu preciso dar um jeito de expulsar esse H+, aumentando a formação de ácido carbônico e direcionando isso para gás carbônico. E aí, eliminar isso através da respiração. E é por isso que um paciente com DPOC, ele é mais acidótico, tá? Porque ele tem uma diminuição da capacidade de troca, então impede a saída do gás carbônico controlando o pH. E como que a gente usa isso? 0,3 gramas por quilo de peso, geralmente 1 hora ou um pouco mais antes do exercício. Cuidado! Nunca colocar um suplemento pela primeira vez no momento de competição, sempre testar antes. Bicarbonato pode dar sintoma gastrointestinal, desde náusea até aquela sensação de arroto frequente e diarreia. Isso pode perder em rendimento o atleta, então cuidado, testar antes, nunca na competição. A betalanina, ela não é o efeito da betalanina, na verdade, é o efeito da carnosina. Então, betalanina, quando a gente junta com histidina, a gente tem carnosina. Se eu tenho o bicarbonato como um bom tamponante fora da célula, a carnosina ela é um tamponante dentro da célula. Para qualquer tipo de exercício? Não. Para aqueles exercícios entre 1 a 4 minutos de duração. E aí a gente também tem doses, tá? E como que a gente faz estratégias de suplementação para um melhor rendimento. E aí, cápsula de absorção lenta, por quê? Porque muita betalanina na circulação de uma vez só dá sensação de parestesia, que alguns atletas até gostam, porque daí eles acham que o suplemento está funcionando. Só que para outros pode prejudicar o rendimento. Parestesia é aquela sensação de formigamento nas extremidades. Mas a gente vê, por exemplo, a carnosina, quando eu faço suplementação, a gente consegue melhorar bastante carnosina. Então, betalanina, suplementar betalanina realmente aumenta a quantidade de carnosina e isso faz uma pessoa ter um melhor rendimento nos 100 metros e nos 200 metros, que foi o que avaliou esse estudo. Ah, mas 1,3 segundos, 2,8 segundos. Ou seja, não é para aquele atleta que vai correr recreacional. É para aquele atleta que depende a vida dele disso. Qual que é a diferença realmente de 2,8 segundos na vida real? Pode ser do primeiro lugar para o último, daquele que vai ter patrocínio para aquele que não vai ter patrocínio, daquele que vai ser reconhecido para aquele que nunca vai ser lembrado, tá? Então, o suplemento não é porque ele funciona
que é para qualquer modalidade esportiva. A gente precisa ver qual é o tipo de benefício baseado em vias energéticas e em metabolismo do exercício. E a gente também pode fazer, por exemplo, uma melhora de rendimento quando a gente faz associações. Por exemplo, bicarbonato mais beta-alanina, beta-alanina mais creatina, tá? Então, um tamponante intra, um extracelular, um intracelular com aumento de potência e força. Então, a gente consegue sim. O que a ciência respalda hoje em dia são essas duas combinações. O que precisa de mais respaldo científico, mas que tem alguma coisa, é bicarbonato com creatina e cafeína com creatina. E efeito mínimo, bicarbonato com creatina. Então, a gente precisa ver que pode ter um respaldo científico, mas que a gente precisa buscar na literatura se aquele respaldo está se traduzindo na prática. E aqui é o que a gente estava... Eu não coloquei o whey como um suplemento que funciona, porque o whey ele não é um suplemento, na verdade ele é um complemento. Se a gente não come proteína em quantidade, a gente precisa suplementar. E é aquilo que eu discuti com vocês, que era daquele meu paciente. Cuidado que todo o excesso de cadeia carbônica faz acumular na forma de gordura. Então, não é quanto mais, melhor. Tem níveis para isso. Então, não adianta suplementar se a alimentação e o ambiente não estiver construído de forma correta, tá? A suplementação é a cereja do bolo. E aí, depois, numa próxima aula, eu trago para vocês isso, um pouco de rendimento, de como que a gente calcula o equivalente metabólico, o custo do exercício em si, as fórmulas que a gente usa. No consultório eu estou usando mais a Embody, né, a bioimpedância. O que eu queria mostrar para vocês, isso daqui eu já falei, depois eu posso mandar. Por exemplo, caseína e albumina, só chamar atenção que eu falei para vocês daquela proteína antes de dormir. Talvez por ter um tempo de absorção mais lento, elas podem ser mais interessantes num pré-sono do que o whey, que a absorção é rápida. Tá? Então, não é porque a absorção é mais lenta que não tem uso. A gente pode usar disso num timing mais interessante para a gente. Convido vocês a darem uma olhada depois no site do Proteste, porque eles avaliaram a marca do Whey, se eles realmente entregavam aquilo que promete. Então, a gente tem diferentes marcas para avaliar custo-benefício e aqueles que não estão entregando o que promete no rótulo, tá? Então, deem uma olhada nisso. E aqui foi a discussão que eu trouxe em relação ao vegetarianismo. Desidratação, e aqui que eu queria mostrar para vocês, por exemplo, um resultado de Embody. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma perda de peso, tá? Ao longo do acompanhamento nutricional. Isso está se refletindo em aumento de massa muscular e perda percentual de gordura corporal. É possível? É. Mas é com dieta da moda? É com restrição de carboidrato? É com a dieta do sol, da lua? Não é. É consciência, tá? E muita paciência, muita. Então, de mensagem final de hoje, eu queria dizer para vocês que não importa quantos recursos vocês têm, se a gente não sabe usar, não vai ser suficiente nunca. E eu espero ter deixado isso bem claro na minha fala de hoje. Nada? Fui muito clara? Foi ótimo, Gi. Sensacional. Sensacional. Já deu essa introduzida aí na suplementação. Ótimo. Foi super completo. Era isso que você esperava, Gibim? Muito mais. Bom, foi muito além. Muito bom. Muito bom. E é isso, gente. Daí, no próximo momento, a gente pode falar de exercício de característica aeróbica, que tem um monte de coisa ainda para discutir, de protocolo, de como otimizar e tudo mais. Imagina, João. Você quer deixar para semana que vem, Ju? Hoje, ou passar mais para frente?